Boa noite, ou bom dia, boa tarde, depende da hora que você vai estar vendo esse vídeo. Sou o professor Vitor André Duarte. Quero trazer hoje uma conversa a respeito de um assunto que com certeza interessa a muitas pessoas, se não a todas as pessoas aí da nossa sociedade, da nossa comunidade. Eu vou fazer uma apresentação de algumas informações aqui para discutir o litoral norte do Rio Grande do Sul, região que eu resido, que eu trabalho. Então, outras regiões, o estado em si, ficam de fora dessa análise, mas ela serve como uma base sim, para outras análises que você pode fazer para sua região aí tranquilamente. Bom, o assunto é a volta às aulas, o retorno das atividades escolares em meio ainda a uma situação de pandemia. Porque não é hora de volta às aulas e nem de outras atividades aglomerativas? Essa é a grande pergunta que eu trago para que a gente possa discutir aí juntos. Então eu vou trazer informações aqui, vocês podem ver nessa tela aqui, tem um gráfico, onde cada barra desse gráfico representa uma semana de novos casos registrados no litoral norte. Então, assim, vocês podem ver esse gráfico vem da esquerda para a direita, ele faz um movimento de crescente até ali o mês entre agosto e setembro, e depois ele começa a apresentar uma tendência de queda, né? As barras vão ficando maiores e depois elas começam a diminuir. A altura da barra nesse gráfico representa a quantidade de casos. Quanto maior a barra, mais casos registrados de Covid. Quanto menor, menos casos naquela semana. Cada barra, uma semana. Então, assim, na última sexta-feira, hoje é dia 6 de outubro, na sexta-feira passada, a gente encerrou mais uma semana epidemiológica aqui da região. E foram registradas nessa semana, né, na semana que encerrou naquela sexta, 459 novos casos de Covid aqui no litoral. A gente tinha observado anteriormente, lá no mês de junho, por exemplo, 185 casos em uma semana. E na semana anterior a essa, semana imediatamente anterior a essa, 71 casos. E eu trago esses três valores aqui, dessa última semana e mais duas anteriores, para a gente ter valores bem baixos, valores intermediários, e essa nossa última semana. Essa semana que passou, ela não foi a maior semana em termos de contágio aqui na região. Mas ela está muito perto de outras semanas que foram bastante complicadas, e apenas ali 5, 6 semanas vão ser superiores, ou bastante superiores, significativamente superiores a esta semana que passou, em termos de novos casos. Ainda que a gente possa observar que esse gráfico começou a cair, e eu acho que aqui que está a armadilha de toda essa discussão, estar caindo não significa que passou, não significa que a epidemia foi embora. Na verdade, a gente deveria estar alerta para que não aconteça de essas barras voltarem a subir. Porque a gente observa ali que entre julho e agosto aconteceu isso. Julho teve um pico, caiu, né? No comecinho ali de agosto a gente começa a observar uma queda de casos, mas isso volta a subir de novo. Então, assim, é importante observar que essa tendência de queda, se não for observada todas as medidas de distanciamento, evitar aglomerações, utilização de máscara, enfim, todo aquele protocolo que nós já conhecemos, esses casos podem subir novamente. Só que daí, assim, a gente volta às aulas e o que vai acontecer? Esses casos vão subir com as crianças em aula. Os alunos, as crianças vão ser os propulsores desse novo crescimento, dessa nova retomada da força da epidemia aqui na nossa região. Então, acho que essa é uma questão importante a ser discutida e que vale a nossa reflexão aqui. E qual é essa reflexão? O que pode acontecer se a gente reabrir as escolas, se a gente retomar as atividades escolares como se propõe. Bom, eu chamo a atenção aqui para essas informações que eu estou apontando aqui com esse gráfico, aqui com esses dados mencionados, para o seguinte: observe que a gente tem um quadro aqui no litoral. Nesse gráfico ele sobe, ele dá alguns saltos, assim, ele vem subindo numa certa velocidade, daqui a um pouco ele sobe mais rápido. O que são essas subidas mais rápidas, assim, que despontam, né? Em geral, elas correspondem a períodos onde houve uma movimentação maior da população. Dia das Mães, Dia dos Pais,
períodos onde o tempo colaborou para que as pessoas pudessem estar na rua, nos parques, enfim, pudessem estar se visitando. Aqui no litoral a gente observa muita movimentação nos finais de semana. É importante observar que muito do que essa epidemia se torna pior, ou mais difícil de ser controlada, está justamente no fator do comportamento social. Então, as pessoas é que são as principais responsáveis por fazer com que esses números aumentem ou diminuam. É o nosso comportamento enquanto sociedade que vai fazer com que esse contágio esteja controlado ou não. E claro que o Estado, o governo, tem o seu papel de fiscalizar, de coibir aquelas atitudes que são mais irresponsáveis, de controlar as empresas, as pessoas, para que elas não desvirtuem a função social de autocuidado. Então, assim, a escola aberta agora, no momento em que a gente fechou a última semana com 459 casos semanais aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul, ela chama atenção porque ela é uma atitude não pensada. E tudo bem que lá no começo da pandemia, muitas ações governamentais não tenham sido bem pensadas. Deveriam ter sido, mas não foram. Mas a gente compreende, dada a emergência, a falta de informações, todo um contexto que ocasionou vários problemas. Agora, hoje, não. Hoje já passou tempo suficiente para que a gente pudesse adotar medidas, pensar medidas, averiguar o que funcionou e o que não funcionou, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E a retomada das atividades escolares, especialmente com anos menores, com as séries menores, é muito equivocada. Ela é muito errada, ela é muito fora de momento. Porque, veja bem, se com 459 casos a gente hoje pode dizer que dá para voltar às aulas, por que então lá em maio e junho, que a gente tinha menos de 200, menos de 100 casos semanais, não foram abertas as escolas? Por que os alunos não estão com aula presencial? Então, por que não teve aula em maio? Por que não teve aula em junho? E talvez lá em julho, quando ficou muito grave a situação, daí se fecharam as escolas. Por quê? Porque a gente sabe que se tivesse sido feito isso lá atrás, a gente teria uma explosão dos casos de Covid. E o que a gente não quer é que isso aconteça agora, quando a gente está conseguindo, né, como a gente pode ver nesse gráfico, que ele começou a cair, ele começou a apresentar uma queda, uma redução dos casos, a gente não quer que essa força da doença retorne agora, numa véspera de temporada, onde o litoral precisa estar estruturado, preparado para receber os seus turistas, os seus visitantes que vão vir. Com pandemia ou sem pandemia, a gente sabe que as pessoas virão para o litoral. Agora, se o litoral estiver descontrolado, se a situação aqui ficar agravada com a doença, bom, não vai ter turista que vai querer vir para cá, vão procurar outros destinos que tenham uma condição melhor para passarem as suas férias mais tranquila, e quem vai perder é o litoral. Então, se a gente pensa hoje, vamos salvar a economia do litoral, vamos abrir as escolas porque a gente precisa, porque as escolas estão pressionando, porque as pessoas querem trabalhar e deixar os filhos na escola, bom, um alerta, nós estamos quase chegando no período de temporada, e se a gente estiver com a situação descontrolada aqui, não vai estar boa nem a saúde e nem a economia. A gente pode estar cavando um buraco para enterrar essas duas questões aqui. E ainda voltando à questão das escolas, acho muito arriscado fazer isso, e acho que é uma falta de respeito com os profissionais da saúde, com os profissionais da educação, com os professores, com os funcionários de escola, com as crianças, com os pais dessas crianças, porque ainda que muitos concordam às vezes por falta de informação, porque tem uma opinião baseada muitas vezes apenas numa ilusão, numa sensação de segurança, mas que não se confirma na prática. E essa sensação de que está tudo bem, de que não tem problema, de que está tudo sob controle, essa é a sensação que torna as pessoas suscetíveis ao perigo, né? Então, assim, eu chamo a atenção de novo, nós estamos aqui trabalhando com dados, com informações concretas, para que a decisão, a tomada de decisão se dê com dados concretos, com informações concretas e não com suposições. Eu chamo aqui a atenção também para o seguinte, eu não estou contra que se faça uma retomada de atividades escolares. Como eu já falei antes, eu compreendo que tem muitos alunos com dificuldades de aprendizado, de acompanhamento das atividades online, e eles não podem ficar para trás, com certeza. Agora, há vários
modelos possíveis de se trabalhar sem que haja uma retomada de atividades escolares maciça. Não precisa colocar as crianças mais novas na escola nesse momento, que são as mais difíceis dos professores controlar. O comportamento do jovem, do jovem adulto, do adolescente, ainda que seja muitas vezes até de uma certa forma mais irresponsável, mas ele é mais controlável, porque há uma capacidade de compreensão de normas, de acordos, o que com uma criança mais nova é muito mais difícil de ser feito. Então, assim, um retorno gradual, começando por alunos mais velhos, turmas mais adiantadas, pode ser planejado, pode ser pensado. Não sei se ainda é o momento, e aí é preciso fazer uma análise de qual é o ponto de corte, quantos casos semanais a gente poderia considerar que seriam aceitáveis para uma retomada das atividades. Agora, como está? Não. Como está, ainda não está bom. Outra questão que eu chamo aqui é que é preciso considerar transporte coletivo. Muitas crianças não vão para a escola no carro do pai e da mãe. Eles vão, às vezes, de ônibus, ou eles vão de van, porque muitas vezes os pais não têm condições de levar esses filhos no horário, não fecham os horários, não é possível levar então a criança no carro da família, no veículo da família. Algumas famílias não sequer veículo têm para poder fazer esse transporte. E aí tu tem outra situação agravante. Quem vai cuidar dessas crianças dentro de um ônibus? Sabe, assim, é uma série de problemas, uma série de agravantes que, na minha visão, impedem a execução adequada da retomada das aulas nesse momento. É um desrespeito, na minha forma de ver, é um desrespeito com a sociedade, é um desrespeito com os professores, um desrespeito com os profissionais de saúde, com os profissionais da educação, porque não são apenas professores, tem todo um corpo, uma equipe que trabalha junto com os professores nas escolas para que as aulas aconteçam, né? Na manutenção, na merenda, enfim, tem várias atividades relacionadas com a educação, direta ou indiretamente, e uma retomada de atividades agora, ainda nesse momento, seria uma irresponsabilidade, ao meu ver, considerando os números que a gente vem observando, os números de novos casos semanais recentes. Mas, deixe sua opinião, gostaria de saber também o que você pensa, pode escrever nos comentários, pode compartilhar esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, que curta esse vídeo, que compartilhe, ajude a divulgar. Não esqueça de comentar, eu quero mesmo saber a sua opinião, acho que é um espaço de debate interessante que a gente pode formar aqui. Também deixo aqui as minhas redes sociais, onde você pode me acompanhar. Eu tenho feito vários trabalhos na área da Covid, com dados, com gráficos, com levantamento de informações, especialmente na região do litoral norte. E tem outras atividades também que a gente vai mantendo, mas hoje o foco, né, nesses últimos meses tem sido realmente para a Covid. Forte abraço, nos vemos por aí. Deixa o like, se inscreva, curta, compartilha. Até mais.